Foi de dia 1º de janeiro ao dia 1º de fevereiro, foi bosta, 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 bosta. Eu dormia na exaustão de chorar, eu não comia, eu emagreci 9 quilos. Inclusive, eu tô precisando arrumar um namorado que me dê um pé na bunda rapidinho, só pra perder mais uns 5, só pra... entendeu? Você é dessas também? Eu também, quando eu tomei pé na bunda, eu perdi 17 É quilos. isso, então assim... Pé na bunda é a melhor coisa pra perder peso. Coisa. Mas não adianta tomar pé na bunda de qualquer pessoa. Você tem que gostar da pessoa. Então a minha meta agora é começar a namorar alguém, me apaixonar, a pessoa me dar um pé na bunda. Mas é só o tempo de apaixonar, não precisa ficar namorando, entendeu? E tem que ser o pé na bunda de repente. Você não pode preparar esse pé na bunda. Não. Tem que ser... Da onde você nem espera. É só uns 5 quilinhos aí, que é o que tá faltando. Mas aí, passou janeiro. Em fevereiro, no final de janeiro, ele deu um pulo em São Paulo, porque ele tava querendo se acertar com os meninos do grupo. Ele tinha um grupo. Tanto que os meninos falaram pra mim, se ele marcou contigo contra você, eu falei, não. Eles falaram assim, caramba, ele tá querendo resolver a vida profissional antes de se resolver com você. E todo mundo começou a cobrar a postura dele no sentido de... Cara, a Cris tá lá na casa, sozinha, tomando conta de tudo, pagando cuidando... as contas. Exato, porque a parte que ele recebeu, ele foi viajar com ela de lua de mel o janeiro inteiro. Caramba, não dividiu essa grana contigo? Não, claro que não. Ele ficava postando foto com ela, tipo, pelo Nordeste. Ele fez um grande tour Nordeste durante janeiro todo. Hashtag grana da Cris. Não. Dele, mas nossa. Tá. Né? Aqui ele ganhou naquele show. Era pra dividir entre os dois. Exato, porque o aluguel eu paguei, né? A conta de água, de luz, do telefone, celular, tudo eu paguei. Caramba. E então, a postura da galera era cobrar ele no sentido de, cara, volta pra resolver a tua vida. Depois você faz o que tu quiser, mas assim, primeiro resolve, né? Que a Cris tá presa lá numa casa que não faz sentido, com as tuas coisas lá no guarda-roupa. Enfim, e aí ele foi. Ele passou lá na casa um dia, eu tava com muito medo, então eu chamei um casal de amigos pra ficar lá comigo. Cara, ele entrou, ele não falou meia dúzia de palavras, não teve uma conversa, uma explicação, nada. Nada, assim. Nada. E aí, não, desculpa, jamais pediu, nem pra mim, nem pros meninos. E aí, ele pegou mais uma mala de coisa, tipo, fez umas 2 malas grandes, com um monte de roupa, e aí levou notebook, levou passaporte, enfim. E foi viajar de novo. Sumiu o carnaval todo de novo. E aí passou fevereiro. E aí eu falei assim, bom, aí pra mim deu, né? Eu falei, caramba, eu tô aqui cuidando de tudo, cuidando da casa, pagando conta. Falei, não. Catei roupa minha, da minha filha. Mas nesse ponto você ainda pensou, vai que volta? Não. Tá. Quando eu vi a foto, já não tinha mais volta. Mas eu tava esperando era que ele voltasse não para mim, voltasse para resolver a cagada e a gente poder seguir a vida. Porque, assim, tinha coisa que tava no nome dele, que eu não podia resolver sozinho. O aluguel tava no nome dele, da casa. Eu não posso ir na imobiliária e cancelar um aluguel que não tá no meu nome, entendeu? Enfim, e aí passou fevereiro. Aí, nesse fevereiro, eu falei, cara, não dá mais pra ficar aqui nessa casa, não tem como. Então, peguei roupinhas da minha filha, pegamos as nossas coisas, a gente tinha muito jogo, a gente tinha uns 120 jogos. Eu peguei uns 15... que era o que eu gostava de jogar com a minha mãe, e fui ficar na casa da minha mãe. Eu não mudei. Eu fui ficar na casa da minha mãe esperando a pessoa se dar conta de que era um adulto e precisava vir resolver a vida, entendeu? Então eu falei, bom, quando ele resolver voltar, a gente senta e conversa. Quem vai ficar com o quê? Como que a gente vai pagar as contas? E aí, beleza. Aí junta todos os jogos de novo e divide. Essa era a minha ideia. Tá bom. E então eu estava ficando na casa da minha mãe. E eu tinha contratado uma pessoa para ir todo dia lá para cuidar dos cachorros, porque eu tinha arrumado um emprego aqui em São Paulo. E aí, a Cida, que me ajudava, ela ia lá na casa todo dia cuidar dos cachorros para mim. Era isso que estava acontecendo, esperando a Dondoca voltar para resolver a vida. Chegou o casamento do Osmar. Estávamos todos no casamento do Osmar, a Cida me liga, que estava indo lá para cuidar dos cachorros, falou, Cris, onde você tá? Falei, tô em São Paulo num casamento. Ela falou, tem um caminhão na frente da sua casa e estão levando todas as suas coisas. O quê? Isso. Cara. E aí, eu liguei pra casa da minha mãe, e falei pra minha irmã dar um pulo lá e filma pra mim o que tá acontecendo. Ela me mandou um vídeo. Aí era ele pegando meu sofá, pegando a geladeira, pegando o fogão, as fronhas, tudo. Aí vem as fronhas. É isso. Levou tudo. Mas assim, Vilela, é tudo, assim, de não ter ficado uma lâmpada quando eu cheguei pra acender pra ver que não tinha nada. Caramba. Chuveiro, lâmpada, enfim... Tudo, absolutamente tudo. Talher, panela velha, o que você imaginar. Uma casa inteira. Uma casa. Quando eu cheguei, tava uma casa vazia, como se estivesse para aluguel. Foi isso. E aí, nesse dia foi também os cachorros, que a gente nunca mais viu, ele nunca mais deixou a gente ver.
Minha filha chegou a mandar uma mensagem pra ele, falando, pai, ela chamava ele assim, né? Pai, eu sei que você e a mãe estão resolvendo as coisas e tal, mas eu tô com muita saudade dos cachorros. Ele mandou ela procurar um advogado. Caramba. Ele falou, procura um advogado. É isso. E o mais louco é que antes disso não tinha nenhum indício que Nada, ele era assim. Nada. Sempre gente boa com todo mundo, Nada. legal, não tinha nada. E aí, uma semana depois disso, veio o lance do dinheiro do Em Pé na Rede. Mas aí é outra história. É Quando outra vê história. alguém dando em pé na rede, Eles aí contam. O Aí, Rominho vem aqui. Aguarde. Aguarde o Rominho, aí ele conta essa história. Mas que doido isso, cara, que doido, que doido. E aí você pirou e virou uma mulher louca. Foi. Eu botei fogo em tudo! Nada. Que doido. Nada. Que tem que tocar a vida, Zero. ganhar dinheiro, cuidar da filha. Mas assim, o que eu falava pra galera, lá no casamento, quando veio o vídeo, e eu tava... Falei, não tô acreditando que ele tá fazendo isso. Cara, a Nani Pipo, ela gritava. Eu não tô acreditando! Eu lembro Não. muito E perfeitamente. todo mundo tava muito puto. E o meu pensamento foi um só. Eu falei assim, gente, tudo que ele levou, eu compro. Posso não ter grana hoje pra comprar, mas eu compro. Você vai nas Casas Bahia, você faz uma geladeira em 12 vezes. Casa Bahia, queremos você aqui. Mas você compra. O que ele perdeu, ele não compra nunca mais. Ele não conhece a filha do Rominho. Ele não joga mais board game com Osmar. Ele não come mais uma pizza na casa de... Aqui, ele não vem. E ele saiu dessa grande empresa comédia. Ele É isso. Queimou o filme isso. dele. Não só Então, com isso, mas com outras coisas. Com outras coisas. Mas a grande questão é que ele não entende que ninguém falou para ninguém deixar de trabalhar com ele. Pelo contrário. Não. O João, o Daniel Vilas Boas, o João Vale e o Daniel Vilas Boas, eles chegaram a me ligar quando estava no começo ainda, né? Antes dessa cagada toda. Cris, olha, ele me chamou para um show, eu vou aceitar. Eu falei, por favor, eu jamais vou falar para um amigo meu não trabalhe. Deixar de trabalhar. Né? Jamais vou falar isso para um amigo meu. O que aconteceu foi um processo legítimo das pessoas desistindo porque não queria conviver com uma pessoa assim. Aí, não é uma questão minha. Não fui eu que falei pra ninguém não trabalhe. Eu nunca falei pra ninguém não trabalhe com ele. Não chame, nada. Pelo contrário, caguei. Eu não sei se eu te contei. Eu fui fazer um show no Sul, ele me ligou e ficou, acho que, sinceramente, umas 2 ou 3 horas explicando. Não sobre você, sobre o caso do Em Pé na Rede. É isso. Sobre você, ele não... É isso. Simplesmente não explicou. Uma vez, ele... Mas não é estranho isso? Uma vez, ele foi na casa de um humorista, o único que passou pano pra ele. E ele tava lá, na casa desse humorista, numa célula de oração. Sim. E, nesse dia, a Mel Maher estava lá. A Mel também? A Mel estava lá, E aí, na hora de ir embora, ela pegou carona com ele. E ela falou pra mim assim, Cris, eu ouvi a versão dele. Eu falei, e aí? Ela falou, é igual a sua, mas ele acha que ele tem razão. Então, é isso que eu ele acha que não teve nada de errado. Mas eu queria ouvir a versão dele em relação a isso, porque eu nunca ouvi. Ele acha que não tem nada de errado. Ele chegou pra... Não, mas vamos falar uma coisa. Relacionamento termina, concorda? Claro! Lógico. Não tem o menor problema dar um pé na bunda, começar outro relacionamento. O único problema foi não ter feito isso gradualmente e te avisar. Isso que foi o problema. Conversar, ainda que tivesse sido, traição, do lado dele. Ainda que fosse traição. Foi de repente, conheci, me apaixonei e fudeu. Mas ainda assim, foi uma coisa que o Osmar falou pra ele. Ele falou assim, o problema não é você ter postado no dia 1º e ter, puta, fiz uma merda. O problema é que no dia 2, 3, 4, você tinha que ter pego um avião, vindo embora, conversou, resolveu, e aí você volta a viver a tua vida. Você não fica 2 meses deixando a pessoa ali... Deixa rolar, né? E uma coisa até que ele falou pro Banguela. Não queria citar o Banguela aqui, porque eu não eu estava disposta a terminar esse bate-papo sem citar o Banguela. Ontem na Tati já falamos, hoje falamos. Enfim, vamos fazer assim, ó. Depois você edita, por favor. Ele falou... é ao vivo, não tem como editar. Não, a hora que for pra ficar. Assim, ó, eu vou voltar, volta. Tá. Ele falou pra uma pessoa... Tá, que mora em Chicago e começa com Ban e termina com Guela. Isso. Tá. Começa com B e termina com Anguela. Ele falou assim, cara... Mas você não acha que é normal as pessoas terminarem o relacionamento e começar outro? E aí o Banguela falou pra ele assim, cara, as pessoas terminam o relacionamento e começam outro, mas não na mesma frase. Aí eu falei, e não ao contrário. Começa o relacionamento e depois... Entendeu? Você terminar o relacionamento e começar outro, é assim que funciona a humanidade, inclusive. Esse é o certo. O problema é que ele não terminou um. Não, mas o problema foi realmente esse, porque, claro que tem altas histórias de gente que não deu certo. Eu mesmo já terminei relacionamento. E tudo bem. E tudo bem. Tinha um agravante, claro, de estarem morando junto, ter acabado de casar, ter a filha, ter cachorro e tudo.
E o que aconteceu depois realmente foi muito ruim, né? Mas pra mim foi ótimo. Pra mim foi de verdade, assim, eu falo isso. Pra sua carreira, eu vejo que sim, porque te falou, cara, agora foda-se, eu vou mudar esse negócio, né? Não, e não só isso, Varela. Eu tenho, por padrão de comportamento, me dedicar muito à pessoa que tá comigo. Isso não tem a ver com ele. Você acha que isso te atrapalhou um pouco? Então, olhando pra tem trás? duas questões. A primeira é, eu sou extremamente dedicada à pessoa que tá comigo. Então, se a pessoa tem um projeto, se a pessoa tem um sonho, se a pessoa tem um plano, eu abraço junto. Vocês tinham um show juntos? Então eu abraço. Então, tipo, ele resolvia gravar um vídeo. Eu corria atrás de figurino, eu pensava piada, eu ajudava com as coisas, eu fazia produção. Então, eu me dedicava às coisas que eram importantes pra ele. E isso toma tempo. Isso não é um erro dele, tá? Isso é uma questão minha. sim. Mas Você eu tô não tá jogando pontuando na aqui. cara porque você é assim. Não Qualquer era- pessoa que tivesse ao lado, você ia fazer Eu isso. vou ser assim, exatamente. Mas a outra parte... Então, foram duas coisas que eu acho que me libertaram. A primeira parte foi essa. E a segunda parte, aí sim, uma questão dele, que era... Como a gente tinha a mesma profissão, e eu já tinha mais espaço dentro da comédia, já tinha, né? Era muito difícil, dentro de casa, lidar com o ego dele. Então, ele tinha uma coisa muito assim, eu chegava e contava, tipo, vamos supor, a gente é casado, né? Aí eu chegava e falava assim, amor, você não acredita, o Diogo me chamou pro Risorama. Nossa, não me chamou, você acredita? Putz, em vez de ficar feliz com a sua notícia... Podia até falar isso, Vilela, mas assim, ó, nossa, que legal, amor, não sei o que, não sei o que. Será que ele vai me chamar? Não tinha esse primeiro, uou, comemorei a tua vitória. Não, então era assim, eu comecei a fazer o roteiro do Fritada. Nossa, será que vão me chamar? Porque até hoje não me chamam. Então, assim, eu comecei a me sentir culpada das minhas vitórias, porque toda vez que eu tinha algum convite, alguma coisa legal, era um porre, porque eu ia ter que enfrentar a cara de bunda, entendeu? Entendo. E aí isso foi me broxando. Eu cheguei a abrir mão de convite. Ou tentar encaixar ele, sugerir ele. Pô, Aquele da bebida lá, A História Bêbada. Sei. Me chamaram. Eu não fiz. Falei, gente, eu não bebo, não. Chama ele e tal. Putz. Então, sabe, shows que eu ia fazer e levava. Então, assim, eu me libertei muito, muito. E aí eu me senti livre. Eu falei, cara, agora eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso ter... 100% do meu tempo é meu. Minha filha já tá com 18 anos. Obviamente precisa ainda de mim, mas é muito menos do que uma criança que você tem que dar comida na boca e botar pra dormir. Claro. Então foi assim, foi muito libertador. E não só isso, mas emocionalmente também, não só profissionalmente, mas emocionalmente, eu me descobri, eu fui cuidar de mim e foi maravilhoso. Eu estava abandonada de mim.